Obrigado, Randy. Obrigado por ter ensinado a palavra àquela mulher tão linda que é minha esposa hoje. Há coisas boas e coisas melhores. Nós sabemos disto. Nem tudo é igual. Há coisas importantes e aquelas que são imprescindíveis, essenciais. Nem tudo tem o mesmo valor, nem no mundo, nem no reino de Deus. Por exemplo, a mensagem é mais importante do que a estratégia. Estratégias existem muitas. Você pode mudar a estratégia, mas você não pode mudar a mensagem. Sua vida é mais importante que o seu discurso. Há mandamentos mais importantes que outros. Quando alguém perguntou qual era o maior mandamento, Jesus não disse: ser todos iguais. Não porque os outros fossem menos importantes, mas porque havia um que englobava todos os demais. Então é assim. Há coisas que são mais importantes. Há coisas que são essenciais, que são fundamentais, que merecem uma atenção e um cuidado maior. No aspecto do cumprimento da missão, de salvar as almas perdidas, o que é mais importante? Será que Jesus disse algo a respeito? Sim, ele disse. E se ele disse, devemos prestar bastante atenção. Se de fato o que mais queremos é a redenção da humanidade. E quando Jesus disse isso? Na maior oração de Jesus registrada nos evangelhos, palavra por palavra. João capítulo 17, eu peço que você abra a sua Bíblia comigo lá. O momento do ato final havia chegado, e logo no início de sua oração, Jesus declara isto com as seguintes palavras: Pai, é chegada a hora. Pai, é chegada a hora. O trabalho havia sido feito com sucesso. No versículo 4, Jesus disse: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. O propósito da sua missão, o propósito do seu trabalho, havia sido conceder a vida eterna. No versículo 2, Jesus fala: pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Maravilha, os céus pôde exultar. O que os céus mais desejava aconteceu. A missão atingiu o objetivo. E os versículos 6 e 8 nos declaram isso. Jesus disse: eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os destes a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Versículo 8, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviastes. Talvez os anjos aplaudiram quando Jesus proferiu estas palavras, porque a missão atingiu o objetivo, e o exemplo era o grupo dos apóstolos, crendo, guardando a palavra. Agora, há todas as condições para se ter fé e salvação.
Aquele que havia sido desligado pode ser religado. O perdido pode ser achado. Finalmente, Jesus cumpriu o desejo do Pai. E após 33 anos neste mundo, havia chegado a hora de retornar e reassumir a glória deixada para vir a este mundo em missão, como Jesus diz no versículo 5, e agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. É também uma oração de despedida. E despedidas são momentos especiais, cercado de emoções. Jesus estava deixando os seus amigos, como ele mesmo os havia chamado. É provável que alguns que aqui se encontram tenham sentido um pouco desta sensação que Jesus estava sentindo. Porque entre nós há vários irmãos missionários que atuaram em terras distantes da de sua origem. Há vários irmãos que forçosamente tiveram que mudar de cidade por um motivo ou outro. E por isso deixaram os amigos, deixaram os irmãos em Cristo, deixaram talvez aqueles que ensinaram e que viram nascer na fé. Talvez um dia você teve que se despedir e voltar ao seu lugar de origem. É muito bom voltar. Pelo menos no aspecto de reencontrar a quem mais amamos. Quem vai, comemora o retorno, mas não esquece os que ficam. E nós encontramos Jesus justamente neste momento de sua jornada. E assim, ele ora. Ora pelos apóstolos, que deixaria, num sentido, como ele diz no versículo 19, melhor dizendo, versículo 9, é por eles que eu rogo. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. E por que Jesus ora por eles? Porque estava deixando-os e deixando uma grande tarefa a ser realizada. Eles iriam continuar o que Jesus começou, a obra de alcançar as almas perdidas, de alcançar o mundo com a pregação do Evangelho, passaria às mãos deles. Era hora de passar o bastão, como Paulo fez com Timóteo,Ênio. E Jesus estava passando o bastão. Jesus disse, Pai, versículo 15, não rogo para que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. E no versículo 18, Jesus diz, assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. O mundo foi o campo de ação de Jesus e seria o campo de ação dos apóstolos e é o nosso campo de ação. Como Jesus os enviou, Jesus nos envia ao mundo para dar continuidade à obra redentora. Existe uma tarefa mais especial que esta? Como disse João Cruz ontem, na primeira mensagem, que requeira uma atenção, um cuidado, uma dedicação maior do que esta? Neste contexto,
Jesus revela em oração o que seria mais importante no cumprimento da missão, imprescindível, indispensável. Jesus não queria que esquecessem isto. Olha, Jesus falava com o Pai, mas falava em voz alta. João escutou, ele registrou. Jesus não queria que não esquecessem isto, que este ingrediente, que esta característica lhes faltasse. Jesus falou com o Pai e pediu. Pediu o quê? Olha, poucas vezes os evangelhos registram orações de Jesus pelos discípulos. Palavra por palavra, poucas vezes. E quando nós encontramos um registro desta natureza nos evangelhos, o que é que Jesus pede? Pediu eloquência? Isto é útil. Isto é bom. Mas é essencial? É imprescindível? Pediu dons especiais de todas as naturezas e tipos, grande versatilidade? Isto é útil. E até tiveram vários dons, mas isso é essencial, é imprescindível. Jesus pediu a capacidade de implementarem a estratégia certa, de descobrirem qual a melhor maneira de pregarem e de ensinarem ao mundo. Foi isso que Jesus pediu. Isso é bom, útil, mas é o essencial. De tudo o que Jesus poderia pedir, o que foi que ele pediu? Pediu o essencial. E se você, como Jesus, deseja a redenção da humanidade, preste atenção em suas palavras. Versículo 11. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um. Assim como somos um. Em seguida, Jesus muda o foco do presente para o futuro. Mas o pedido não muda. Versículo 20. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. E novamente, versículo 21, para que todos sejam um. A maior necessidade para o cumprimento da missão de Deus ontem continua sendo a maior necessidade para o cumprimento da missão de Deus neste mundo hoje. E continuará sendo a maior necessidade para o cumprimento da missão de Deus no mundo amanhã. E qual é esta necessidade, segundo as palavras do Mestre? União, unidade entre os discípulos. E por quê? Porque esta seria a maior necessidade para o cumprimento da missão de Deus na terra. A razão é explicada. E não só explicada, é explicada e reexplicada. O que indica ênfase. Quando Jesus diz, no versículo 21, a segunda parte do versículo 21, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E no versículo 23, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Jesus liga a união dos discípulos
à salvação dos perdidos. O Evangelho de João encerra, fecha com esta oração de Jesus, uma série de textos que mostram que Jesus é aquele que pode oferecer aquilo do que o ser humano mais precisa. Por exemplo, João capítulo 6, versículo 35, Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Capítulo 8, versículo 12, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem me segue, seguir é viver de acordo com o que acredita, como Alex mencionou tão bem ontem. Capítulo 11, versículos 25 e 26, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? E não podemos esquecer de nos referir àquela passagem que conhecemos tão bem, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Precisamos, e o mundo precisa, e todo ser humano precisa crer em Jesus. Crer nessa mensagem que conduzirá as pessoas ao pão da vida, que conduzirá as pessoas à luz do mundo, que conduzirá as pessoas à ressurreição e à vida. Mas o que é que viabilizará o crer por parte do mundo? Sob que condições o mundo virá a crer? Jesus disse que sejam um para que o mundo creia. Que sejam um para que o mundo creia. Se o alvo final de todo o sacrifício de Jesus é o de proporcionar salvação aos perdidos, todo o seu sacrifício terá sua eficácia comprometida caso seus seguidores vivam em disputas e contendas. Jesus disse isso quando condicionou a fé do mundo nele, na base da união dos discípulos. A falta de união entre os discípulos é a pior propaganda possível do Evangelho de Cristo. A falta de união entre os discípulos bloqueia a pregação. Você sabe bem disso. Quando há desunião, todo o tempo e energia que poderiam estar sendo usados para a pregação passam a ser usados ou nas próprias desavenças, no desenrolar delas, na tentativa do convencimento de quem está certo ou errado, ou na tentativa de solucionar as desavenças. A desunião na igreja é o maior fracasso possível ao Evangelho, porque obstruem a obra de Deus. Jesus sabia disto. Satanás também sabe. Ele ouviu esta oração. Ele anotou em seu caderno.
quais armas seriam mais poderosas para obstruir a obra de Deus, para afastar as pessoas do Evangelho de Cristo. E Ele está trabalhando, está investindo para impedir a salvação das almas. Não podemos ser ingênuos, irmãos. Não podemos ser ingênuos. Não podemos ser negligentes nesse particular. Nós devemos compreender as implicações e consequências da falta de união entre os discípulos. Devemos lamentar quando isto ocorrer e devemos nos empenhar para promover a união entre os irmãos. Quem é o autor da desunião? Quem primeiro promoveu a desunião entre Deus e o homem? Você gostaria de cooperar com Ele? Você gostaria de fazer um esforço contrário a Deus? Um esforço que emperrasse a pregação do Evangelho, que impedisse o poder de atração do Evangelho, que dificultasse o acesso das pessoas a essa mensagem salvadora? Você gostaria de ser um obstáculo para que quem vive na escuridão veja a luz do mundo? Para quem tem fome, conheça o pão da vida? Para que o morto creia naquele que é a ressurreição e a vida? Eu sei que você não gostaria. Então entenda. Então entendamos, todos nós, que nossas atitudes e nossas ações no seio da irmandade, no relacionamento com os irmãos, podem nos tornar cooperadores daquele que veio só para roubar, matar e destruir. Repensemos nossas ações, repensemos nossas atitudes, avaliemos nossos corações. O que é que eu mais quero no seio da irmandade? O que é que eu mais quero ao servir a Deus, ao lado de meus irmãos? O egoísmo estraga tudo. E esse é um provérbio de Satanás. Pense em você. Cuide de você. Procure os seus interesses. E o desejo de poder gerado por este egoísmo produzem um espírito contrário à união entre os discípulos. Estas pessoas que vivem buscando os seus próprios interesses, no seio da igreja, não aprenderam a maior lição e não estão preocupadas com a obra do Senhor, nem com o mundo perdido. Querem que seus nomes estejam em evidência. São concorrentes de Jesus. Usam a igreja como um palanque, um palco, um lugar propício para se autopromoverem. Dominar ou destruir é o lema que conscientemente ou inconscientemente estão seguindo. Pensar no que seria melhor para a causa de Jesus não dá o ibope que desejam. Não dá o ibope que desejam. Ser servo, humilhar a si mesmo, isso não dá o ibope que gostariam. Estas pessoas precisam ser corrigidas, precisam ser paradas, ou elas param, ou a obra para. E alguém precisa de coragem para chegar a essas pessoas e ajudá-las com a Bíblia em mãos, a entender qual é a verdadeira natureza da igreja e qual é a verdadeira natureza do discipulado, que não inclui a busca dos seus interesses acima dos outros.
Que decisões eu preciso tomar hoje para determinar o futuro da união da igreja? União que viabilizará a fé, que viabilizará a chegada, a aproximação dos perdidos, ao invés do oposto, de repulsá-los, de afastá-los. Primeiro, decida não fazer nada que destrua esta dádiva especial, chamada a unidade da igreja. Segundo, entenda que a união entre os discípulos, que a unidade da igreja é mais importante que você, é mais importante que eu. Essa dádiva, esse dom, esse presente, isso que o Espírito realiza, é algo que tem que ser preservado a todo custo. A união entre os discípulos é mais importante que nossas ideias, por melhores que sejam. Então, não insistamos em fazer as coisas de nossa maneira. Especialmente quando isto põe em risco a união dos discípulos. Até onde eu devo ir com minhas opiniões? Alex colocou ontem. Muito antes de minhas opiniões ameaçarem a união da igreja. A introdução de novas práticas, consideradas questões de opinião, ou em nome da eficiência, da modernidade, do progresso, na igreja, tem o potencial de destruir a unidade. Eu sei que não é isso que você quer. Eu sei que não é isso que nós queremos. Então talvez, irmãos, devamos repensar nossa atitude e insistência de fazer introduções que não são bem-vindas pela Irmandade. Talvez a igreja chegue ao objetivo de Jesus, sendo, como alguns consideram, abre aspas, menos eficiente, fecha aspas, sem discutir os méritos de certo ou errado. Do que sendo mais eficiente e destruindo a união entre os irmãos, em nosso julgamento, em nossa concepção. Então deixemos a igreja menos eficiente, entre aspas, e mais unida, porque é isso que Jesus considera essencial, mais importante. Nenhuma inovação, e nós parece que estamos no mundo pós-moderno, gostando muito dessa palavra, sem pesar as implicações. Nenhuma inovação em nome do progresso, entre aspas, que ameace a unidade da igreja, ou a custo da unidade da igreja, valerá a pena. Valerá a pena. Entenda o Espírito de Cristo. E o apóstolo Paulo faz justamente isso em Romanos capítulo 14, tentando explicar a natureza do discipulado e o Espírito de Cristo, quando ele diz nos versículos 7 a 9, é isso que deve ser praticado no seio da Irmandade, é isso que deve ser valorizado. Pois nenhum de nós, Romanos 14, 7 a 9, vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos,
Vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor dos vivos e dos mortos. Ele é o Senhor. Nós somos seus servos, nós não somos os senhores. Nós não devemos ter essa postura, não devemos atropelar as pessoas, não devemos desprezar a unidade da igreja, não devemos impor nossas opiniões sobre os irmãos, forçá-las. E o contexto de Romanos 14 é justamente este. A custo da fé, da salvação, e como nós falamos, da viabilidade do Evangelho para os perdidos. Versículos 19. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus. Ele vai dizer aqui no contexto, por causa de alimento. Pode ser outra coisa. Pode ser outra coisa. Não destrua a obra de Deus. Há coisas boas e coisas melhores. Há coisas importantes, mas há aquelas que são essenciais, imprescindíveis. Qual é a melhor, a essencial, a imprescindível no reino de Deus? Jesus responde. E o que é que você faz quando Jesus diz o que ele quer? Sendo discípulo, você obedece. Que ele nos abençoe.